Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos tentar perceber por que a França tem se metido tanto nos assuntos relacionados às suas ex-colônias. Vamos perceber de onde que parte essa influência da França aqui na África e por que os países africanos, mesmo após a independência, ainda são escravizados de forma econômica por esse país chamado França. Vamos tentar perceber todo o contexto juntos. Então acompanhe o vídeo até o final. Esse documentário foi caprichado para si. Por favor, deixa aí abaixo nos comentários o que acha do canal Verdades da África. A República Francesa, mais conhecida como França, é atualmente uma das maiores potências da Europa, composta por um governo semipresidencialista. É dividida por 13 regiões metropolitanas e 5 ultramarinas. A visibilidade da França no sistema internacional deve-se nos últimos tempos a diversos fatores. Dentre eles está o fato de o país ser a quinta economia do mundo, a segunda mais importante da Europa. Além de ser um dos principais líderes da integração europeia, também ao fato de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, valendo-se assim do direito de veto. Muito do sucesso da França hoje se deve à contribuição das suas colônias africanas. Capítulo 1. Os primeiros contatos e a importância das colônias africanas. No final do século XV, os europeus começaram a marcar sua presença na África, atraídos principalmente pelo ouro, mas também por especiarias e outras matérias-primas, como óleo de palma, marfim e cera, entre outros. Os franceses, tal como outros exploradores, acompanhavam a tendência da expansão marítima e capitalista para estabelecer laços comerciais também com a costa africana. As transformações materiais, políticas e ideológicas resultantes da Revolução Sistemática, que são as revoluções que se seguiram até o século XVIII. As revoluções Atlântica, Francesa e Industrial impulsionaram também a busca de mão de obra escrava na África. Essa busca por trabalhadores para suprir a demanda nas plantações do Novo Mundo intensificou as interações com a África. A corrida colonial foi desencadeada então pela necessidade que a expansão capitalista impôs aos países europeus no sentido de buscar novos fornecedores de matéria-prima e mercados nos quais pudessem aplicar seu excedente de capital e encontrar consumidores para o excesso de sua crescente produção industrial. Foi nesse sentido que a França se mostra um ator preponderante. Buscando exercer influência no continente africano, a França estabeleceu um porto para trocas comerciais em Saint Louis, no atual Senegal, já em 1659. Mas a sua participação na costa oeste da África não aumentou de maneira significativa até o século XIX. Nesse século, os franceses intensificaram seus contatos e entraram no continente. Apesar das resistências encontradas, as conquistas na África seriam então uma forma de compensar psicologicamente sua grandeza frente à Europa, bem como fisicamente os territórios perdidos de Alsácia e Lorena. No apogeu da colonização entre 1919 e 1939, o então Império Colonial Francês contava com poucas colônias. A Conferência de Berlim. O desenrolar desses contatos euro-africanos culminou na Conferência de Berlim, em 1885, na qual foi estabelecido um guia de conduta para os países que tinham interesses
colonizatórios no continente africano. 5 anos mais tarde, a França já havia assinado, graças à sua posição militar vantajosa, alguns tratados com líderes africanos locais, o que acabou dando-lhe o direito de anexar, por exemplo, a parte ocidental do Sudão. A expansão pelo Vale do Níger se deu de maneira parecida. Esses tratados eram assinados por europeus agindo autonomamente ou em nome da sua pátria e estabeleciam relações de monopólio, de exploração e cessão de soberania. E assim surgiram as primeiras colônias francesas. As primeiras colônias conquistadas. Entre 1819 e 1880 foram assinados mais de 118 acordos e de 1880 até o início da Grande Guerra outros 126. Com uma guerra de pacificação, Madagascar acabou sendo reduzido ao estatuto de colônia francesa, custando cerca de 100 mil vidas das 3 milhões sobre a ilha. Desta forma, a maior parte do processo francês de dominação territorial estendeu-se até o início do século XX, quando os interesses franceses puderam finalmente voltar-se para a produtividade econômica das áreas dominadas. Nessa época, áreas que hoje representam o Benin, Mali, Senegal, Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger, Guiné já estavam sob domínio francês. Foi aí então que o governo geral estabeleceu um governo local em Dakar, no Senegal, ao qual era dirigido pelo Ministério das Colônias, criado em 1894. E aí começou a surgir a dominação efetiva da França em África. Segundas colônias conquistadas. Finalmente, com a vitória sobre a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Camarões e Togo, parte dos territórios alemães na África ocupados pelas tropas aliadas desde 1916, se tornaram igualmente possessões francesas. Na construção do Império Colonial Francês, a França valeu-se da política de assimilação. Essa consistia no ensino da língua e cultura francesa, baseado no preceito da superioridade que norteou os países colonizadores em geral. O futuro do colonialismo mostrará que essa política não obteve muito êxito no objetivo da manutenção colonial e o mesmo criou o descontentamento dos colonizados. Ademais, em 1881 foi criado o Código do Indigenato, que privava as liberdades civis e políticas dos nativos. Importância das colônias. As colônias foram importantes pois exerciam uma função básica de dar benefícios às suas metrópoles, além de ter rendimentos próprios com os quais pudessem se autofinanciar. Tal função foi cumprida com o estabelecimento da propriedade privada da terra, o assalariamento e da produção do excedente, fatores que eram estranhos à população nativa, cujo trabalho se destinava apenas ao consumo próprio. A adaptação desses territórios à economia capitalista mudou, dessa forma, drasticamente a organização do continente africano. As áreas que eram até então públicas passaram a ser controladas por empresas metropolitanas, as quais implementavam monoculturas de algodão, amendoim e palma, que colocavam a população nativa em situação marginal, visto que a parte predominante do povo daquelas regiões era rural. Os africanos eram assim submetidos ao trabalho escravo, produzindo o que era demandado pela metrópole, de forma a pagar os tributos que eram exigidos para a manutenção de um sistema que lhes era imposto.
As colônias eram importantes para a França, na medida em que participavam da construção de um império francês, que era tido como fonte de visibilidade e poder da França e no sistema internacional, além de fonte de recursos econômicos fundamentais para sua afirmação como potência mundial. Mas isso despertou muita revolta por parte dos nativos que começaram a buscar a sua independência. A independência das colônias. Ao contrário do Império Britânico, o Império Francês decidiu o ano que marcaria o fim da luta pela independência, exceto para um grupo específico de países, como foi o caso da Argélia, pois os mesmos assumiam que a Argélia não podia se separar da França, porque a Argélia era a França e a França não se negociava. Enquanto as independências das outras colônias francesas ocorreram notadamente em 1960 e finalmente em 1962, depois de uma grande guerra, era proclamada a independência da Argélia. É aí onde começa a influência da França nas suas ex-colônias. A influência da França nas suas ex-colônias. Mesmo após a descolonização das suas colônias, a França procurou meios de permanecer em África, uma vez que as suas ex-colônias encontravam-se em uma reestruturação de recém-independência. A França, dando-se conta da irreversibilidade do processo de descolonização, fez manobras no sentido de conferir progressivamente autonomia às suas colônias, ao mesmo tempo em que preparava suas elites para um novo tipo de relações. Nesse sentido, em 1955, Félix Boigny, personalidade que se tornou 5 anos mais tarde presidente da Costa do Marfim, criou a expressão France-Afrique para definir as boas relações que desejava estabelecer com a França. No entanto, a arquitetura dessas independências através de seus acordos de contrapartida com a França impediu que a descolonização fosse muito além da formalidade. O conceito de France-Afrique deriva do paradoxo da descolonização das colônias francesas, que se refere a uma autonomia formal para manter as ligações com as ex-metrópoles. Ligação essa que em muito assemelham-se com aquelas do período imediatamente anterior ao processo de descolonização. As estruturas das relações pós-coloniais franco-africanas foram pensadas de forma a estar mais próxima possível do status que eram antes. A France-Afrique designa dessa forma um conjunto de atores políticos, econômicos e militares que desenvolvem na África uma política paralela e oficial. Tal política procura manter os países africanos dependentes da França, bem como busca garantir o abastecimento de matérias-primas a empresas francesas. Atualmente, a França exerce influência em cerca de 14 ex-colônias, mesmo depois dos países africanos ganharem a independência dos franceses. Há décadas, Paris ainda exerce uma enorme pressão nesses estados. Para se ter uma ideia da extensão e influência dos franceses nas suas antigas colônias, eles estiveram envolvidos em todos os conflitos armados e golpes de estados dos últimos 10 anos nas suas ex-colônias. Do golpe no Gabão até as lutas contra o terrorismo no Mali. Pode ter certeza que há um dedo francês em todos esses conflitos. A mais recente intervenção liderada pelos franceses aconteceu em 2011, na Costa do Marfim. Eles depuseram o antigo governante a tiro de canhões por não seguir a cartilha francesa. Hoje, a Costa do Marfim é o principal fornecedor de chocolate e café para a França. Mas se você acha que a intervenção armada é inacessível, bom,
é porque ainda não viu a intervenção monetária e o seu rastro de sangue. A escravidão monetária. A França detém o controle monetário de 14 países africanos e 165 milhões de pessoas. Por uma série de acordos, a França obrigou esses países a guardar 50% de suas reservas financeiras internacionais em Paris, ou seja, no Tesouro francês, e emitir uma moeda chamada franco CFA. Só em recursos das reservas internacionais dos países africanos, a França acumula todo o ano cerca de 500 bilhões de euros. Os países africanos só podem utilizar 15% dessa reserva. Se eles quiserem mais, terão que pagar juros pelo seu próprio dinheiro, com taxas definidas pelos franceses. O sistema francês funciona para dois blocos econômicos, se dividindo entre o franco CFA e o CFA central, ou seja, duas moedas garantidas pela França. Mas como assim garantidas pela França? O sistema francês funciona para dois blocos econômicos, se dividindo entre o CFA ocidental e o CFA central. Em troca de soberania financeira, a França iria garantir uma moeda estável e conversibilidade fixa entre os francos. Porém, parte do acordo francês nunca foi realmente cumprido. Em diversas situações na história do CFA, perdeu força e a França nada fez para ajudar essa moeda e os países africanos que tinham acordos com a França. E assim surgiu uma revolta por parte do povo. Uma história de sangue por liberdade monetária. Muitos governantes da zona do CFA tentaram se livrar da influência francesa, porém Paris usou dos mais sórdidos métodos para manter o controle. Em 1963, na recém-independência da República do Congo, Sylvanus Olympio, o primeiro presidente do país, negociava a retirada dos franceses do país, que era colônia francesa. De Gaulle, presidente francês, impôs o pagamento de débitos coloniais equivalentes a 40% de toda a riqueza gerada pelo pequeno país e a imposição do sistema CFA. Em troca, os franceses iriam sair pacificamente de lá. Olímpio não gostou dessas imposições e resolveu sair da zona do CFA e imprimir sua própria moeda. 3 dias depois, um legionário francês chamado Etienne Chesingib, que francês maravilhoso, assassinou Olímpio e ganhou $612 como recompensa. No Mali, o primeiro presidente do país também sofreu um golpe ao se retirar do CFA francês. Outra vez, um legionário francês liderou a tomada do poder. França no terceiro mundo. Os países que usam o franco CFA continuam extremamente pobres. A elite política e industrial francesa se aproveita da superioridade militar para garantir o acesso exclusivo a recursos estratégicos. Macron tenta aumentar a influência francesa na África por meio da língua e usando de empréstimos para garantir favores às empresas francesas. Enquanto a França continuar com suas políticas coloniais, os países africanos francófonos não têm esperanças de desenvolvimento. Como disse Jacques Chirac, primeiro-ministro francês de 1947 a 1976, a França depende da África. Sem a África, a França seria um país de terceiro mundo. Frase esta que está demonstrando de forma clara como a França ainda detém, até os dias atuais, uma grande influência sobre as suas ex-colônias na África. Desde a antiguidade até aos dias atuais, as ex-colônias eram aparentemente livres. No entanto, os políticos que tomaram o controle dessas nações foram diplomatas africanos formados na França.
com o propósito de favorecerem sempre os interesses franceses. Muitos desses políticos africanos foram selecionados a dedos. Todos esses países eram teoricamente democráticos. No entanto, as eleições sempre foram rodeadas de escândalos de corrupção, de manipulação, de falta de transparência. Inclusive, em pleno século XXI, existem também deficiências e irregularidade nos processos eleitorais. Por outro lado, os opositores aos regimes africanos impostos por Paris são constantemente acusados, pressionados, sofrem detenções arbitrárias, sequestrados e muito duvidosos. Outros são assassinados, como foi o caso de Thomas Sankara. Situação que ainda hoje está por esclarecer por parte das entidades de Burkina Faso. Além disso, os níveis de corrupção internacional não ajudam nem favorecem para nada o desenvolvimento étnico e moral dos vários processos eleitorais. E ainda nessas nações supostamente livres, os presidentes foram sempre designados a dedos e durante décadas no poder, como é o caso do presidente da República do Gabão, Omar Bongo, que ficou no poder durante 41 anos. As grandes reservas de urânio são as principais fontes de abastecimento das 19 centrais nucleares que produzem 75% da eletricidade do país. A principal propriedade do governo francês é a proteção das minas e do transporte do mesmo. As relações franco-africanas são aparentemente boas, mas isso porque a maior parte da população só conhece a parte emersa dessas relações, que representa uma parte muito pequena do todo. Nessa parcela conhecida está a França amiga da África, a imagem da França libertária, que defende e preserva os direitos dos homens, revelada ao mundo através das mídias. No entanto, o que poucos sabem é que existe uma parte submersa dessa relação, que apresenta 90% das relações entre a França e a África, a France-Afrique. Apesar de uma presença mais ligada ao organismos internacionais, nota-se que o papel exercido pelo país nas relações com a África foi de liderança, mostrando seu interesse em manter o continente sob a sua esfera de influências. Ainda é recorrente. Mas a África prepara-se para uma nova independência, que cedo ou tarde se tornará uma realidade. Esse foi o documentário que eu trouxe para vocês. A França ainda coloniza a África. O que achou do vídeo? Coloque a sua opinião nos comentários. Muito obrigado, faça sua subscrição ao canal Verdades da África. Olhar a África numa perspectiva africana.